Boa tarde, meus queridos, tudo bom com vocês? Vim aqui para fazer um vídeo especial, né? Não especial, né? Mas vou fazer um videozinho para a turma TE54, onde nós estamos estudando a matéria de fundamento de enfermagem, que é prática, tá? E eu vou fazer um vídeo aqui explicando basicamente sobre sinais vitais, tá? Sinais vitais, né, na profissão da enfermagem e de todo profissional de saúde se refere a sinais de vida que o nosso organismo apresenta, ou seja, sinal vital, sinais vitais significa sinais de vida a qual o indivíduo vai manifestar para o profissional de saúde, né? E através dos sinais vitais que são detectados algum tipo de alteração no organismo do paciente. E através dos sinais vitais que o médico ele vai avaliar se o paciente precisa ou não de algum medicamento, vai avaliar um processo patológico no organismo do paciente. Se o paciente está com taquicardia, que é batimento cardíaco acelerado, se o paciente está com uma febre, que é acima de 38 graus Celsius, se o paciente está tendo uma dispneia, uma dificuldade de respirar, ou uma hipertensão arterial, que é o aumento da pressão, uma hipotensão arterial, que é a diminuição da pressão arterial. Então, sinais vitais são sinais de vidas apresentados pelo paciente. E através da verificação dos sinais vitais, que tem que ser exato, né, de maneira exata, com a escrita exata, é através dele que o médico vai medicar o paciente, vai dar algum tipo de diagnóstico, através das alterações. Então, as alterações dos sinais vitais diz muita coisa, né, na verdade, para o profissional de saúde, o profissional médico, né? Como eu falei anteriormente, são sinais de vida. Então, através dele que o paciente apresenta vida. E quais são os sinais vitais que nós temos dentro do hospital? Nós temos a frequência cardíaca ou pulso, né, que você pode lá ver como FC, frequência cardíaca ou pulso. Nós temos a frequência respiratória ou respiração, que é FR. Temos a temperatura axilar, TAX, TAX, tá? A comumente mais aferida, porque tem outras regiões que podem aferir a temperatura corporal. Então, dentro do hospital, a mais aferida é a temperatura axilar. Temos a PA, que é a pressão arterial, conhecida como sistólica, que é a máxima, e diastólica, que é a mínima. E a dor, que é o quinto sinal vital. Então, nós temos 5 sinais vitais, ou seja, 5 sinais que vão evidenciar vidas. E através da verificação desses sinais vitais pelo profissional de saúde é que vamos saber se o paciente está tendo algum tipo de alteração ou não relacionada à sua pressão, relacionada ao seu pulso, à sua respiração, à sua temperatura, pela escala de dor, né? Que a gente pergunta como é que está a sua dor, de 0 a 10. Aí ele vai falar 8, 7, 6, então a dor também entra dentro dos sinais vitais. Então, voltando aqui, sinais vitais são sinais de vidas apresentados por qualquer indivíduo. Então, qualquer alteração orgânica, tipo algum tipo de febre, algum tipo de batimento cardíaco acelerado, uma dificuldade de respirar, uma temperatura elevada, um sinal de infecção, vai alterar todos esses sinais vitais. E quem verifica os sinais vitais dentro do ambiente hospitalar é o profissional de saúde, que verifica esses sinais vitais. E através deles, ou seja, através das anotações desses sinais vitais, que tem que ser verificado com exatidão, de uma forma correta, né, através dele que o médico vai diagnosticar, o médico vai medicar, então tem que ser aferido com eficácia, né? Se está com dúvida na aferição, está com dúvida na contagem, está com dúvida na pressão, está com dúvida na temperatura corporal, o que deve ser feito? Deve ser pedido ajuda ao profissional ou um colega para estar verificando e conferindo para ver se o valor está exato. Porque desde o momento que você verifica, por exemplo, uma pressão arterial
e você diz que esse paciente está com a hipertensão, que é o aumento da pressão arterial, o médico vai acreditar muitas das vezes no que você está falando e no que você escreveu. E daí ele vai medicar esse paciente como um paciente hipertenso. E na verdade pode estar o quê? Com a pressão normal, onde nós chamamos de quê? Normotenso. Né? Normotenso significa pressão arterial normal. E hipertenso, pressão alta. Então, se você está com dúvida na verificação desses sinais vitais, né? Se você auscultou de uma forma não foi correta a sua escuta, você gerou dúvida na sua verificação de um pulso, por exemplo, de uma temperatura, não conseguiu anotar de uma forma correta, se perdeu na contagem, pede o coleguinha para aferir para você. Melhor do que você anotar errado, o médico interpretar aquele valor e medicar o paciente com algum tipo de alteração dos sinais vitais. Então, sinais vitais são sinais de vida apresentado pelo paciente, que vai demonstrar vida para o profissional de saúde através de 2 sinais vitais que são medicados paciente, são avaliados paciente. Através dos sinais vitais, o médico pode dar um diagnóstico preciso para um quadro de hipertensão, de taquicardia, de febre, de hipotensão, de alterações respiratórias. Então, é através desses sinais vitais que o médico avalia muita coisa. Fricção, por causa da temperatura, alteração cardíaca, por causa da frequência cardíaca, que é o pulso, alteração respiratória, por causa da frequência respiratória, pode ter uma alteração pulmonar, problema cardiovascular, problema circulatório, devido à pressão arterial sistólica ou diastólica. Lembrando que pressão arterial sistólica é a pressão máxima e pressão arterial diastólica é a pressão mínima. Então, Eduardo, quais são os sinais vitais que nós temos hoje em dia? São 5. Frequência cardíaca ou pulso, conhecido como FC. Frequência cardíaca ou pulso, conhecido como FC. Frequência respiratória ou respiração, conhecida como FR. Temperatura axilar, a que mais são aferida dentro do hospital é da axila, que é TAX, e a dor. Então, você vai ter lá, 5 sinais vitais, né? Para você estar verificando no paciente. Ó, você vai ter lá assim, ó. Vê se você consegue ver. Deixa eu ver aqui se você vai conseguir ver melhor. Você vai ter um gráfico lá com isso aqui, ó. FC, frequência cardíaca. FR, frequência respiratória. TAX, temperatura axilar. PA, pressão arterial e dor. Esses são os sinais vitais. Que material que nós usamos para verificação de sinais vitais? Qual o material exato que nós temos que ter dentro do ambiente hospitalar para verificação de sinais vitais? Primeiro, depois da lavagem das mãos, né, que é a antisepsia das mãos, nós temos que colocar na nossa bandeja o material que nós vamos usar. O quê? Aparelho de pressão, conhecido como esfigmomanômetro. Aparelho de pressão, conhecido como esfigmomanômetro, funcionando. Estetoscópio, tá? Termômetro, bola de algodão umedecida em álcool, caneta, papel e relógio e EPI se necessário, tá? Lembrando que esse material é todo analógico. Aparelho de pressão, conhecido como esfigmomanômetro completo. Quando eu for falar sobre pressão, eu vou explicar sobre esse aparelho, tá? Esfigmomanômetro completo. Estetoscópio, que vai auxiliar para a verificação da pressão arterial. O termômetro analógico. Bola de algodão umedecida com álcool 70. Caneta, bloco de anotação, ou prontuário, ou prescrição de enfermagem. Tá? O relógio, a caneta e o EPI se necessário, tá? Não esqueça sempre de lavar as mãos, reunir esse material numa bandeja, tá? O aparelho de pressão, esfigmomanômetro, o estetoscópio, o termômetro, a caneta, o relógio, o bloco de anotação, ou prescrição de enfermagem, ou prescrição médica, ou prontuário, tá? EPI se necessário.
E nunca se esqueça de se identificar para o paciente na hora da realização, da verificação dos sinais vitais. Você pode falar verificar ou aferir sinais vitais. Nunca tirar, nunca medir. É aferição ou verificação dos sinais vitais. A posição de exame correta para verificação desses sinais vitais pode ser a dorsal, horizontal ou supina, que o paciente fica deitadinho, reto na cama, com a parte anterior exposta e a parte posterior sobre o colchão. Nós chamamos de dorsal, horizontal ou supina, ou ele pode estar sentado na posição de Fowler a 90 graus, tá? Mas é de suma importância você reunir o material, tá? Se identificar para o paciente como profissional, o seu nome, que procedimento você vai fazer. Tem que explicar para ele que procedimento você vai fazer. E, além de tudo, não esquecer do início da lavagem das mãos. E voltando aqui, sinais vitais são sinais de vidas que vão ser apresentados pelo organismo humano. Através desses sinais vitais, muitas patologias são diagnosticadas e são feitos tratamento medicamentoso de acordo com os sinais vitais. Os sinais vitais são a FC, frequência cardíaca, que é a mesma coisa que pulso, FR, frequência respiratória ou respiração, PA, pressão arterial sistólica e diastólica, sistólica máxima, diastólica mínima, TAX, temperatura axilar, a que mais é usada dentro do hospital, e por último a dor, tá? O material que nós vamos usar para verificação dos sinais vitais sempre vai se reunir dentro de uma bandeja de inox. Lave as mãos primeiro, né, com álcool 70 ou sabão líquido, e reúna nessa bandeja o que? O aparelho de pressão, conhecido como esfigmomanômetro, o estetoscópio, o termômetro, as bolas de algodão umedecidas com álcool 70, caneta, relógio, papel, prontuário, prescrição de enfermagem para você estar fazendo a anotação dos sinais vitais. Não esqueça de estar sempre orientando o paciente que procedimento vai ser realizado com ele e para que vai ser realizado. A posição correta sempre vai ser a dorsal, deitado com as costas para baixo e barriga exposta. A gente chama de todo retinho na cama, a gente chama de dorsal, horizontal ou supina, pode verificar os sinais vitais, ou com ele na posição de Fowler, sentado, você pode verificar esses sinais vitais, tá? E não esqueça, como eu falei anteriormente, se na verificação dos sinais vitais você teve dúvida na ausculta, na contagem, na verificação, pede coleguinha para estar verificando para você, pior do que você escrever errado e o médico acabar tratando aquele paciente com uma alteração nos sinais vitais que às vezes não está alterada, é porque você não teve um ouvido bom no momento, isso acontece. Nem sempre a gente consegue verificar de forma exata, a gente tem dúvida, né? Lembrando que para verificar os sinais vitais o paciente tem que estar em repouso, deitado ou sentado, não pode estar falando, não pode ter praticado atividade física, não pode estar estressado, não pode estar ansioso. Então, se você viu que o paciente está estressado, você primeiro acalme. Se ele está ansioso, primeiro acalme. Se você viu que o paciente veio andando, fez atividade física, subiu escada, andou de bicicleta, pede para aguardar no máximo 30 minutos em repouso, para depois você estar verificando esses sinais vitais. Não pode estar falando no ato da verificação da pressão, principalmente, ou seja, de nenhum sinal vital, principalmente a pressão, respiração e frequência cardíaca. Tem que estar totalmente quietinho, em repouso, para você ter um valor exato desses sinais vitais, tá? Futuramente vou fazer mais vídeos e vou estar explicando melhor sobre os valores e como verifica cada um dos sinais vitais. Um beijo e uma boa tarde, espero que tenha gostado.